Olá, muito bom dia para você que está ligadinho com a gente aqui na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando ao vivo com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje, dia 17 de março, terça-feira. Hoje a gente toca em um assunto muito delicado, mas preciso. O tema de hoje é Meu pai não é meu herói. Para muitas pessoas, essa constatação não é apenas uma reflexão, mas uma dor real, marcada por ausência, expectativas frustradas e relações que nunca aconteceram. No Brasil, o abandono paterno é uma realidade que atinge milhares de famílias. Mas o que isso significa na vida real das pessoas? Quais são as marcas psicológicas de crescer sem a presença paterna? E mais do que isso, é possível curar essa ferida? Perdoar é necessário? Ou seguir em frente sem essa reconciliação também pode ser um caminho. Nosso tema de hoje é esse, Meu Pai Não É Meu Herói. Nossos convidados já estão no estúdio, então participe conosco. Nosso WhatsApp na tela para você, nossa produção já a postos. Pode mandar mensagem, você tem uma experiência, o seu pai é seu herói, não é seu herói? Como é que você convive com isso? Isso ainda te dói, te machuca? Qual é a sua avaliação sobre perdão? Então fala com a gente, conversa conosco, daqui a pouquinho a gente interage com você, já vai mandando mensagem, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações do Legislativo, daqui a pouquinho a previsão do tempo e já a apresentação então dos nossos convidados. Vamos lá, os vereadores de Campinas aprovaram durante a 12ª reunião ordinária, que foi realizada ontem, importantes projetos para o município. Entre os destaques está a proposta do vereador Guilherme Teixeira, que cria um sistema de notificações para avisar a população com antecedência sobre a coleta seletiva e o serviço de catatreco, facilitando a organização dos moradores e contribuindo para o meio ambiente e a prevenção de alagamentos. Outro ponto aprovado foi a inclusão do concurso Comida de Boteco no calendário oficial da cidade, fortalecendo o setor gastronômico, o turismo e a economia local. Ao todo, foram 13 projetos aprovados e nenhum projeto reprovado na sessão. Todos os detalhes da reunião ordinária que aconteceu ontem no plenário da Câmara você confere no Câmara Notícia com Gabriel Castro ao meio-dia. E a Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas realiza hoje às 15h a segunda reunião do ano, sob a presidência do vereador Paulo Haddad. O encontro destaca o mês de março como o mês de saúde bucal e contará com a participação da cirurgiã dentista e professora Fabiana Pastana, da PUC Campinas, que irá abordar a relação entre a saúde bucal e a saúde sistêmica, além de apresentar ações solidárias desenvolvidas pela instituição. Durante a reunião, será reforçada a importância dos cuidados com a higiene oral na prevenção de diversas doenças, inclusive cardíacas. Também será destacada a relevância de iniciativas sociais que ampliam o acesso da população à saúde bucal sem custos ao poder público. A reunião é aberta ao público e você também pode participar no plenário da Câmara com transmissão ao vivo pelo YouTube e aqui pela TV Câmara Campinas. Vamos embora, ao vivo com você, Estúdio Câmara, agora 8h02, previsão do tempo chegando. Dia lindo, né? Céu azul de brigadeiro, é desse jeito que eu gosto. Dia de sol com nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui, a gente está aí na última semana do verão, né? Mínima 18, máxima 31 graus. Essa é a previsão do tempo, de acordo com o Clima Tempo, aqui para a nossa metrópole. Muito bem. Bom, informações ok, a gente segue então para o nosso tema central do Estúdio Câmara. Meu pai não é meu herói. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais mostram que apenas em 2024, mais de 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão do nascimento. Se ampliarmos o olhar, desde 2016, mais de 1.200.000 crianças no país foram registradas apenas com o nome da mãe. Outro dado revelador vem da Fundação Getúlio Vargas. Entre 2012 e 2022, o Brasil ganhou 1.700.000 novos lares chefiados por mães solo. Na psicanálise, a figura paterna tem um papel importante na formação emocional da criança, né? Segundo Freud, é entre os 3 e 5 anos, durante o chamado complexo Édipo,
que a presença do pai passa a ter um papel fundamental na construção da moralidade dos limites. Outros autores, como Donald Winnicott, destacam que a função do pai também está ligada ao processo de separação entre mãe e filho, ajudando a criança a desenvolver autonomia e individualidade. Mas o que acontece quando essa figura ela não está presente ou quando a presença existe mais o vínculo emocional não? E aí? Para discutir esse tema delicado, profundo, a gente recebe hoje 2 especialistas, né, na área da psicanálise, da psicologia. A gente conversa com o psicólogo Edilson Garnieri Júnior, ele tem mais de 13 anos de experiência com atendimento clínico e o principal foco dele são as questões da masculinidade e o universo emocional dos homens. Bem interessante, né? Seja bem-vindo, muito bom dia. Obrigada pela sua participação e presença. Bom dia, muito obrigado. Agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que é tão importante e que afeta, de fato, tantas pessoas no Brasil e no mundo todo, né? É verdade, Brasil e mundo afora, né? Com a gente também para completar a nossa dupla de peso aqui do Estúdio Câmara para falar desse tema tão impactante, a gente recebe o psicanalista Felipe Bier. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no Estúdio Câmara. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia. E é um tema que faz parte tanto do consultório de nós dois, imagino, né? Quanto da vida de todo mundo, né? É verdade. A vida de todo mundo, porque todo mundo tem um pai, né? Mas nem sempre esse pai está presente, nem sempre esse pai realmente é um pai herói, né? Antes de falar do abandono, talvez seja importante entender primeiro qual é a figura, né, do pai. Qual que é o papel da figura paterna no desenvolvimento do ser humano? Muitas vezes, quando se discute a ausência do pai, se fala muito da falta, né? Mas pouco sabe sobre o que essa presença ela realmente representa na formação emocional do indivíduo. Então, começo com você, Dilson. Na psicologia, qual que é a função emocional do pai na vida de uma criança? O que significa ter um pai? Uhum. Vamos lá, né? Todos somos formados por um pai e uma mãe, né? Nesse sentido, o pai tem aí 50% de tudo que acontece com aquela criança, né? Inicialmente, a função do pai, ela é de dar o suporte para a mãe, porque a mãe, ela tem aquele estado de plenitude com aquele bebê, né? Então, quando o bebê nasce, a mãe, de fato, precisa estar envolvida ali de um jeito que ela se entrega, né? Todo o psiquismo dela, de fato, vira o psiquismo daquele bebê. E a função inicial do pai é de dar o suporte, exatamente de conseguir prover as condições necessárias para que nada interfira nessa relação, né? Para que, de fato, a mãe consiga fazer ali o papel do jeito melhor que ela possa, né, e o pai consiga estar ali dando esse suporte. Então, de fato, para que não tenha tantas interferências, para que o ambiente esteja bem cuidado, para que ela possa desenvolver esse papel que é tão importante, né? Esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto é o pai, de fato, ir substituindo a mãe quando ela não tá, né? É isso, a mãe precisa dormir, precisa comer, precisa tomar banho, precisa fazer várias coisas ali, e dela precisa se ausentar por alguns momentos, e o pai entra nesse momento, né? Para a criança, ela não entende que é um outro, né? Para a criança, ela entende que tudo é ela, né? Então, para o bebê, o mundo é ele, né? Então, inicialmente é a mãe, depois o pai entra fazendo essas funções também, mas para o bebê não é mãe ou pai, é o ambiente que está ali dando esse suporte para que ele possa se desenvolver. Perfeito. Né? Então, esses são os primeiros momentos do quanto é importante essa função paterna. Depois daí, de fato, a mulher ela vai voltando, depois de uns meses, de um tempo, ela vai voltando, então, para a vida dela num sentido mais amplo. Né? E aí, cabe ao pai, de fato, fazer esses limites, né? Então, o pai entra como sendo alguém que vai apresentar o mundo para esse bebê, para mostrar que o mundo é para além da família, né? O pai faz essa mediação entre a família e a sociedade. Perfeito. Então, basicamente, ele tem essa função de colocar esse limite ali, de falar, ó, peraí, tá tudo muito bom aqui entre vocês dois, mas de fato o mundo é mais amplo que isso, a gente precisa explorar esse mundo. Excelente. Então o pai entra para fazer esse limite, esse corte nessa relação também, mas de uma maneira saudável, positiva, exatamente para conseguir com que esse bebê entenda que a sociedade, que o mundo vale a pena ser vivido. Muito bem. Olha só, gente, que explicação básica, necessária, para a gente começar a entender a figura paterna, né? Agora, Felipe, a psicanálise, ela costuma diferenciar o pai biológico da figura paterna. Então, explica para a gente o que significa essa distinção. Pai biológico, ok.
Figura paterna. Então, acho que é um ponto bastante importante esse, né? Dessa diferença que na psicanálise lacaniana, por exemplo, é bastante marcada, assim, né? Entre o que Lacan chama da função paterna, né? Que não depende, digamos, de uma pessoa física, né? Uhum. Que seja o que tenha nenhum traço, o traço biológico nesse sentido não importa muito, né? Então essa função ela pode ser exercida por qualquer pessoa que, como o Edilson. Edilson disse, eh, faz essa mediação ou faz essa intervenção, Uhum. digamos, na relação Sim. entre a criança e a mãe, né? Eh, mas os dados que você traz, por exemplo, desses registros, né, Uhum. apenas com o nome da mãe, tem Sim. uma relevância no sentido de dizer que a questão biológica ela não é sem relevância, né? Ela tem uma relevância que diz algo sobre a nosso momento do contemporâneo, por exemplo, né? Em que essa questão da gestação e da gravidez biológica, ela carrega, digamos, o último eh, elemento que resta da estrutura familiar, né? Uhum. Então, o pai, ele perdeu muito dessa função histórica que ele tinha na família mais tradicional, né? Isso tem consequências boas e outras talvez que a gente possa discutir, né? Uhum. Eh, mas ele perde esse lugar e esse lugar pode ser feito por qualquer pessoa, né? Exato, entendi. Ah, verdade, né. Pai biológico e a figura, né, paterna. Então, já diz ali, a figura, né, Isso, a então função pode ser paterna, a né? figura, alguém que possa exercer a função paterna, né. Agora, Edilson, vamos lá. Quando essa presença paterna não existe, né, Uhum. ou é algo, assim, muito frágil, quais são os primeiros, impactos no desenvolvimento de uma criança? Vamos lá, vamos começar pela questão do abandono, né, quando Uhum. a questão do registro no nascimento já indica isso, né, Sim. mas para além do registro, muitas outras pessoas de fato registram o filho, mas acabam não assumindo de fato aquela Exato. função, né, então os números são muito maiores do que esses Uhum. descritos nesses dados, né, Ru. E aí o que acontece então quando tem o abandono? Essa criança muitas vezes perde esse referencial, não é assim, porque Uhum. a mãe, muitas vezes quando está solo, ela acaba desenvolvendo uma proteção maior daquele bebê, porque ela fica Exato. completamente sobrecarregada, né, já tem uma sobrecarga relacionada à maternidade como um todo, e Uhum. quando não tem o pai ali, a sobrecarga fica ainda maior, né, então de fato muitas vezes existe a questão da superproteção, né, então vira uma criança superprotegida que a mãe está fazendo o máximo que ela consegue dentro daquela situação, óbvio, né. E aí o que acontece então, ao ter o abandono paterno, né, essa criança fica sem esse referencial, sem esse limite, né. Uhum. E além do que, o pai ele é apresentado para o filho pela mãe, a mãe que fala sobre o pai. Quando o pai não existe, como que essa mãe vai apresentar esse pai para essa criança, né? "Ah, o que sumiu, o que não te quis, o que abandonou", e a criança ela não entende muito bem isso, né, ela acha que a Uhum. culpa é dela, de fato. O que acontece? As figuras paternas e maternas são fundantes daquela pessoa, ela entende que ela é viva, que ela existe por conta dessas figuras. Então ela não consegue, teoricamente assim, ela não entende que o pai é mau, que ele fez alguma coisa errado, que ele não assumiu, Uhum. ela entende que ela é ruim, que ela fez alguma coisa de errado, que a pessoa Uau. abandonou, porque ela não merece aquele amor. Então isso gera muita culpa, pode gerar muita insegurança com a vida, né, então é uma coisa muito ampla mesmo, de fato, muito complexa, que atinge a pessoa ao longo da vida se ela não conseguir trabalhar isso. Porque pensa, eh, vamos supor, tem a questão do abandono, tem a questão às vezes de um pai que é violento, que é agressivo, que Uhum. maltrata aquela criança, né. Então também a criança entende que o amor é aquilo, né, então entende que a pessoa que te maltrata, que te violenta, que te agride, aquilo é o referencial que aquela pessoa tem enquanto um modelo. Então no futuro ela acaba buscando isso, não de forma consciente, não é porque ela quer, mas porque Aham. aquilo é familiar para ela, porque ela viveu aquilo ao longo da vida, né. Então a pessoa muitas vezes busca o que é familiar. E busca, muitas vezes, numa figura de uma outra pessoa, tentar, elaborar aquilo que ficou no passado. Então muitas vezes busca alguém que cumpra aquela figura, aquela função paterna,
né? Então aquela coisa que muitas vezes procura alguém que seja cuidador, que seja protetor, Sim. algo que ela não teve, ela vai procurar na vida adulta. Olha Entende? Então são só, né? impactos enormes mesmo, É né? interessante a gente falar sobre isso, né, Felipe, tudo acontece na infância, né, e a gente traz para a nossa vida essa questão do abandono da figura paterna, né, esse abandono paterno não é uma situação isolada, faz parte da realidade, social que afeta milhares de famílias, né, mas, mais do que a ausência física, especialistas falam em abandono afetivo, é quando o pai está presente, mas emocionalmente distante. E aí tudo isso impacta lá, né, na vida adulta dessa pessoa. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre, completasse a fala, né, do do Edilson. Edilson, é Edilson e Felipe. Do Edilson, nessa questão de levar para a vida adulta, porque a gente está permeando aqui na figura paterna quando criança, mas eu quero trazer a questão da vida adulta, porque quando a gente é criança, a gente não entende muito, como o Edilson muito bem pontuou, mas quando a gente é adulto, a gente começa a ter noção das coisas, quando a gente está lá na transição, né, jovem para adulto, e aí você começa a entender, a conhecer, e aí você percebe que de repente você foi abandonado pelo seu pai, ou então você percebe que você tem um pai, mas ele convive com você no mesmo espaço, mas ele te abandonou, ele tem a presença ali, às vezes não significa nada, né, porque não Uhum. é isso que realmente a criança ou o jovem ele quer, a presença, a figura. Pô, por exemplo, bota um boneco ali na tua frente, tá bom, né, pode chamar de pai, já que se a presença importa, mas não é isso, Então, eu acho que né. tem um ponto na sua fala que é muito importante. O que que faz a presença, Uhum, né? A gente pode postular, talvez, que a presença é uma presença do desejo do uhum. pai, né? Porque ele pode estar ali enquanto, né, corpo, mas o desejo dele está ausente, está Exato. em outras coisas, está, Uhum. enfim. Mas eu acho que eu queria complementar uma fala do Edilson Sim. acho que é importante, né? Que é a ideia de que por mais que o pai faça todas essas coisas que ele disse, né, de acompanhar a mãe, de Sim, aham, ajudar e de aham. estar presente, isso no fundo não garante muito, né, porque tudo depende de como a criança vai interpretar também isso, Uhum. né. E uma coisa que o Freud, tem um momento na teoria do Freud, quando ele estava construindo ainda a psicanálise, que é muito interessante, que é, ele vai ouvindo os pacientes e vai escutando algumas coisas que pareciam um pouco estranhas, né, no sentido de, pô, toda pessoa passa por uma questão com a mãe, pelo desejo pela mãe, por exemplo, e com uma rivalidade com o pai. Uhum. Então ele começa a desconfiar dessas histórias de que, isso realmente aconteceu. Por exemplo, uma cena, de sedução ou uma cena de abuso, Uhum. né, e vai entender que aquilo faz parte da fantasia do sujeito, né. Entendo. Então tem uma diferença entre aquilo que realmente ocorre no concreto e aquilo Uhum. que o sujeito constrói como uma fantasia, né. Por exemplo, tem uma questão que acho que está na clínica de todos nós, né, Uhum. psicanalistas, psicólogos, que é a questão da culpa com Exato. relação ao pai, por exemplo, Uhum. né. Você não ser bom o suficiente, você não ser, não estar à altura desse pai, daquilo que ele desejava de você ou da mãe, né, mas já que estamos falando do pai aqui. Eh, por que que isso acontece, né? Muitas vezes, a culpa ela entra nesse lugar que é do movimento que a criança tem que fazer para se deslocar desse pai, para sair desse pai e abandoná-lo de certa forma, Uhum. né. Por exemplo, o Freud fala de matar o pai, né. Nesse sentido, a criança precisa matar o pai para torná-lo herói. A gente pode falar um pouco mais dessa coisa Sim. que é um pouco complexa, né. Aham, Mas verdade. o ser herói do pai, ele não é, ah, algo que é dado, ele é uma construção que a criança vai fazer após o movimento de matar o pai. Vou deixar assim como uma certa Aham. provocação, né. Então essa questão de romper a ideia do pai-herói pode, ser um passo importante para uma independência emocional, porque você rompe o pai-herói, você fica um pouco mais forte sabendo que, bom, o herói meu herói vai me salvar de tudo, não é? Exato, exato. Agora quando estou rompendo ou, entre aspas, "matando" o pai-herói,
eu fico responsável pela minha própria vida e minha salvação. Podemos entender assim. Da mesma forma, um ponto importante de uma análise, por exemplo, é uma queixa de abandono paterno. O analista tem que ouvir isso, claro, mas ele tem que ouvir de uma certa forma que é: será que essa pessoa está se alienando nessa queixa, né? Porque é uma queixa também que te protege daquilo que você deseja ou do seu próprio inconsciente, né? No sentido de por que você matou esse pai, por exemplo? Entende? Exato. Agora, simbolicamente, claro, né? exatamente. Simbolicamente, gente, por favor, aí, né? Tem alguns que matam na realidade, né? Simbolicamente. A gente está falando aqui de pai-herói, a gente sabe que herói não existe, né? Mas eu gostaria que o Adilson completasse para a gente essa questão, porque nós permeamos lá no início, né, para falar da função do que é ser um pai, né? E essa função que o Adilson trouxe para a gente é algo que era para ser o natural, mas que já não é assim mais. Enfim. Pai, figura paterna, né? Pai biológico, o que isso representa para a gente? A gente vai levar tudo isso para a vida. Aí a gente chega numa fase em que a gente entende que, de repente, o nosso pai não é nosso herói, mas quem diz que ele precisa ser um herói? E o que é ser um pai herói? Da onde vem essa admiração, essa coisa assim de ter um pai que ele é o herói, ele precisa ser o herói? Né? Da onde vem isso? Por que a gente fala, né, meu pai, meu herói? Por quê? O que a psicologia explica pra gente disso? Vamos lá, essa questão do herói, né, tem essa questão de ter superpoderes, de estar ali para proteger o outro, principalmente, né? Então tem essa questão de proteção, né? Então entender que o pai é o herói é entender que tem alguém que te protege. Desde lá do início, protegendo, né? Tanto a família como um todo, quanto aquela criança, né? Quanto aquele sujeito, para que ele possa, quando alguém cuida dele, ele pode no futuro também cuidar. Então nessa questão de conseguir receber o amor, o cuidado, a proteção, para que no futuro ele consiga fazer isso. Caso ele não tenha, ele precisa fazer por si próprio, exatamente. Então aí é o grande ponto, né? De conseguir a própria pessoa daí fazer essas funções que muitas vezes ficaram falhas ali na infância. E sempre vai ter falha, né, Rubens? Isso é importante. Sempre somos falhos. Somos humanos, né? Pai e mãe. Sim. Sempre vai haver falhas, nunca vai ter uma situação perfeita, isso não existe. Né? Tanto que o Winnicott, que é um psicanalista inglês, fala sobre o suficientemente bom. Que não é o perfeito, não é a mãe perfeita, não é o pai perfeito. A perfeição, ela não existe, né? Exatamente conseguir dar conta das questões, entender qual é a necessidade daquele bebê e daquela criança e ir dando conta disso. Mas não é perfeito, porque somos humanos, vamos falhar. E quando entra a falha, também é importante, exatamente porque na falha a pessoa tem a possibilidade de uma potencial ação. Da criatividade nasce ali, porque existe a falta. Então, estimula exatamente essa criatividade quando tem a falta. Né? Muito bem. 8h22. Vamos lá, então. A gente foi permeando, a gente sabe a figura paterna, o bebê, daí vem uma criança, aí vem um jovem, vem um adolescente, e aí na fase da adolescência vem, né, as frustrações com a família e tal, que é uma fase bem delicada, a adolescência. E, de repente, a gente se depara com uma desconexão com o pai, né? Seja que tenha sido um pai herói ou não, enfim, aquela desconexão com o pai. E aí, a falta, literalmente a falta do pai, de repente uma discussão e uma separação brusca. O que vem depois? Vamos lá, a culpa, né? A ausência, a culpa, a frustração, a decepção. Eu gostaria que vocês trouxessem para a gente essa questão de que muitas pessoas falam sobre culpar, né? E culpar e perdoar na questão do pai. Como que funciona isso para a psicanálise? O filho, ele tem realmente que buscar o pai e pedir o perdão? Ou o que se faz? Muito, quando a gente foi falar dessa pauta, muito se questionou sobre isso, né? Eu tenho ruptura com meu pai, mas como eu faço agora? Ele não vem atrás de mim, mas eu também não vou atrás dele, porque é meu pai, então ele tem que vir me buscar. Ou não, eu sou filho, então por conta da hierarquia, eu sigo até meu pai e tento a reconexão. É muito confuso, e existe muita dúvida sobre essa questão. Vocês podem explicar para a gente o que a psicanálise traz para a gente sobre essa questão do perdão? Então, acho que um ponto
principal é que não tem uma regra, né? Essa Olha, é questão importante. da hierarquia, por exemplo, não entra num Uhum, contexto da psicanálise, né? Ela é irrelevante nesse sentido, né? uhum, É, um psicanalista nunca vai dizer, olha, vai pedir perdão para o seu pai porque ele é seu pai. Porque isso uhum, é um discurso, no fundo, da moral, né? Um discurso das normas sociais, enfim, né? uhum. Eu acho que cada caso é um caso, né? Existem diversas formas de um pai, por exemplo, abusar de uma relação com o filho, né? Seja uma coisa muito, eh, assim, mais leve e que, mas por algum motivo tem um efeito sobre aquele sujeito, seja casos gravíssimos, assim, de Uhum. violência, etc. Então, tem que ter muito cuidado com isso, não existe uma forma única de lidar com Sim. isso, né? A questão é imposto pela sociedade, a sociedade nos impõe isso, né. Exatamente. Essa questão da hierarquia, de você, chegar a ponto de, colocar suas emoções embaixo do tapete e se render a algo que de repente não está te fazendo bem, mas é só por conta do que a sociedade impõe. Edilson, traz para a gente a visão da psicologia e qual que é a avaliação que você faz sobre esse cenário que eu montei agora aqui. Uhum. A questão do perdão é isso, não existe uma regra, né, mas Uhum. muitas vezes ajuda muito a pessoa a elaborar aquela situação. Sim. Porque muitas vezes ela não está exatamente perdoando o outro, ela está perdoando a si própria. Está perdoando a si Uhum. própria por tudo que ela pensou e viveu dentro dessa situação, né. Uhum. Então quando ela consegue entender que aquele pai abandonou, por exemplo, por uma questão dele e não dela, que a culpa não é dela, né, muitas vezes ela consegue perdoar toda essa situação, entendeu. Então, Uhum. é isso, foi o que ele conseguiu fazer naquele momento, né, e muias vezes o homem realmente não tem capacidade de conseguir lidar com o que é ser pai, se tornar um pai, E as mulheres né. também, às vezes. Sim, Então tem que Uhum. tomar cuidado exatamente. com essa ideia de que a mãe também, ela não é um ser assim, angelical, Ah, né? sim, claro, Uhum. exatamente, isso É não tem nem que se dizer. Como Sim. disse o Edilson, somos humanos, né, estamos suficientemente boa também, né? exato, estamos passíveis de erro e existem mães e mães, né. É. Mas hoje a gente fala da questão da figura paterna, o tema do programa Meu Pai Não É o Meu Herói, porque nós decidimos esse tema por quê? Por conta de histórias que ouvimos, né, por conta de situações que foram repassadas pra gente, e aí vamos estudar esse caso, né, vamos buscar Uhum. trazer pra nossa realidade essa questão do pai. E geralmente a criança ela vai sofrer com a ausência do pai, mas isso vai ser disparado lá, né, quando já está jovem, quando já Sim. está adulto, e aí fica um pouco mais difícil de entender, porque eu já tenho minha opinião formada sobre aquele assunto. E Uhum. aí como reverter essa situação? É Então, necessário reverter essa situação? o Edilson traz um ponto muito importante sobre a questão do perdão, que no Isso. fundo não passa de um certo consentimento, não sei se você vai concordar comigo, consentimento com a própria solidão desse sujeito, de que Aham. ele realmente não tem o pai, esse pai herói não existe, né? Uhum. Então ele tem que abrir mão desse pai herói para talvez aceitar o pai real que ele tem, Uhum. né? E parar de jogar sobre essa figura um tanto de expectativas, né. Então no fim Isso. das contas, é um certo consentimento com a própria solidão desse sujeito, você tá sozinho no mundo, e isso é uma coisa difícil de entrar na cabeça, Sim. né. É verdade, né, tipo assim, minha concepção precisa de um pai e de uma mãe, e de repente eu me deparo com uma solidão, tipo assim, né, estou sozinho, e é difícil realmente de entrar na nossa cabeça. Agora, quando o filho busca o perdão do pai, mas o pai não perdoa, né, aí Uhum. aquela ruptura, ela vai se estender por um prazo indeterminado. Tá tudo bem? O filho e o pai, eles precisam ter uma convivência ou quando essa convivência não é conveniente para nenhuma das partes, tá tudo bem, ter essa separação, viver dessa forma? Uhum. Então, muitas vezes isso de fato acontece, né. E muitas vezes a pessoa, né, aquela criança, aquele adulto, teve alguém que fez a função paterna. Então para ela, às vezes, isso acabou acontecendo. Uhum. Então, por que que ela vai de fato buscar esse pai biológico, por exemplo, quando ela teve alguém que cumpriu essa função? Às vezes realmente Sim. não faz muito sentido dentro daquela situação, entende. Então a Uhum. pessoa entender que ele
a pessoa escolheu não estar naquela relação, por exemplo, né? São questões ali de um adulto, não é a criança que tem culpa daquilo, né? Então tudo isso é Sim. importante para que ela possa seguir em frente. Né? E exatamente, muitas vezes, essa reconciliação, vamos fazer essa família perfeita, isso não existe mesmo, né? Não tem por que buscar exatamente isso, apesar de que isso fica no imaginário de todo mundo, né? Essa família Fica. perfeita, aquela coisa, Aham. né, aquela coisa bem de filme, bem de comercial, né, de Doriana. propaganda doriana, mas É isso Pode mesmo. falar o nome da marca aqui. E vamos lá, até que ponto para você, Felipe, honrar pai e mãe pode prejudicar a nossa saúde mental? Até que ponto isso? Porque isso é cultural, né? É cultural. Então, honrar pai e mãe, isso é bíblico, né? Mas até que ponto vai essa honra? É, uma questão complexa, né? Porque honrar, a minha opinião, é sempre honrar um pai morto, né? Uhum. A única forma de você dar respeito a um pai é você elevá-lo a essa posição de, de símbolo, dessa posição de idealizada de um herói, Uhum. né? Então, é, muitas vezes isso também é um peso para o sujeito, né? Naquilo que, pode amarrar a pessoa, né? Sim. Ficar pensando que tudo que ele faz está sendo observado, sendo julgado, né? Então, em certa medida, eh, o processo de uma psicanálise, por exemplo, é também um processo de eh, questionar essa idealização, né? E por que não levar o sujeito a questionar essa honra, essa coisa assim que te impede, por exemplo, de amar essa pessoa real que é o seu genitor, né? Uhum. Ou então de fazer uma interpretação sobre o desejo de um sujeito que não quis estar numa família, por exemplo, né? Então, são verdades muito mais difíceis de engolir do que uma suposta honra ao pai, entende? Uhum. Então, muitas vezes a questão da honra, ela esconde algo muito mais profundo e difícil, né? Que é a ideia de que por trás dessa figura idealizada, por exemplo, existe uma pessoa real, cheia de falhas e cheia de desejos, cheia de limitações, né? E que às vezes não vai estar à altura dessa função, entende? Muito bem. E assim, fazer um filho é fácil, né? E depois é outra coisa totalmente diferente você estar numa família e cuidar de uma criança, etc, né? Então, é preciso um cuidado com isso numa análise, para que, primeiro, não seja uma análise moralista, como a gente já falou, né? De Sim. você tem que honrar o pai, Uhum. né? Eh, e segundo, que seja uma análise que leve o sujeito a se haver com o seu próprio desejo e não se esconda por trás dessa idealização, né? Olha, gente, é um tema bem complexo, né? A gente está com um tempo um pouquinho mais curto hoje, porque tem evento lá na Câmara, né? A partir das 10 para as 9, a gente vai entregar o programa daqui a pouquinho, mas é algo que, assim, são pílulas que a gente vai jogando aqui para a gente poder tentar entender um pouquinho sobre essa questão, né? Pendura a capa do seu pai lá, e ele não é seu herói, não, porque ele é um ser humano, né, com acertos, com erros, assim como eu, assim como sua mãe, assim como todos nós, né? E de repente, não é tão necessário assim você estar buscando sempre o perdão, ou então levar o perdão para essa pessoa que de repente decidiu sair da sua vida, porque isso pode nos travar, a gente pode de Uhum. repente, assim, você não consegue evoluir por conta de que você está parado em um momento da sua vida e que você não vai conseguir dar sequência nisso. A gente precisa ter esse olhar também, não precisa, Edilson? Precisa. E muitas vezes a terapia ajuda muito a pessoa a Isso conseguir chegar aí. nesse ponto. Uhum. Por quê? Da terapia a gente vai refazer o passado? Não. O que passou, passou. Né? Então, de fato, o que aconteceu, a gente não vai voltar e não vai refazer esse passado, não vai criar um novo pai para você, isso não vai Pois acontecer. é. Então, Uhum. você conseguir
se reconciliar com esse passado, e não também ficar culpando os pais, porque muitas vezes entra nesse ponto, né, Exato. de que a culpa é dele, a culpa é dela, né? Então, isso não ajuda muito, né? É conseguir entender que todo mundo é corresponsável ali pela situação, né? Você já é um adulto, então você consegue ter a possibilidade de refazer coisas dentro da sua vida, de ressignificar coisas que não ficaram tão legais assim. Então, a terapia muitas vezes ajuda a pessoa a chegar nesse ponto, né? De fazer as pazes com esse passado, de se reconciliar com essa história dela. O passado não vai mudar, ele vai continuar sendo o que foi, né? Mas ela pode enxergar aquele passado, ter um olhar diferente, e aquilo se ressignifica dentro dela. E, de fato, ela consegue se destravar, liberar e seguir a vida de um jeito mais leve, mais tranquilo, mais feliz, de fato, e que consiga ela mesma entender que ela consegue fazer coisas por ela. É, exatamente, né? Meu pai não é meu herói. E tá tudo bem. Agora, 8h34, a produção tá avisando, a gente tem perguntas. Vamos já responder os nossos telespectadores? Claro que eu queria aprofundar, que a gente tem um roteiro aqui com perguntas assim que vai desde a barriga da mamãe até, né, quando a gente virar avô, vamos colocar assim. Mas a gente não consegue entregar em pouco tempo. E eu queria muito conversar com vocês sobre isso, mas a gente vai entregando assim alguns pontos básicos para a gente poder entender essa relação aí entre pais e filhos, que é uma das relações mais profundas, né, da experiência humana, mas nem sempre é uma história marcada por carinho, por afeto, e a gente precisa entender, gente, que tá tudo bem. A gente precisa buscar mecanismos para que a gente possa ter esse entendimento e que a gente possa se libertar e viver com mais tranquilidade, com mais leveza e com clareza das coisas. O Lucas Andrade do Centro, ele diz assim, ó, existe uma tendência inconsciente de buscar em parceiros características que tentem compensar a ausência ou falha da relação com o pai. Você tinha trazido isso, né? Pois é. Vamos repetir aqui para o Lucas, e qual que é essa tendência, né? Por quê? Porque a gente traz sempre da infância, não é? Sim, porque a infância é o nosso primeiro grande modelo ali, né? Então, de fato, a gente acaba buscando relações que têm a ver com esse formato que a gente aprendeu que é familiar, né? Então, realmente, muitas vezes acontece isso. A pessoa busca em outras figuras, não de uma maneira sexualizada ou erótica, mas de uma maneira simbólica mesmo, afetiva. Busca, muitas vezes, aquela ferida que ficou para ela, daquela pessoa ausente, tudo mais, ela acaba buscando nessa relação futura, né? Então, isso pode acontecer, acontece muitas vezes mesmo. Muito bem, agora eu vou pedir para o Felipe completar para a gente. Felipe, e essa busca? Quando que a gente dá um fim nela? Quando que a gente para de olhar para o parceiro buscando uma figura paterna? Como é que faz isso? É uma questão difícil, né? Não sei se a gente para algum dia, né? É, A gente né? fica girando em torno desse Reverberando isso. ponto até a morte, né? O que eu posso dizer é que eu acho que uma aposta, por exemplo, numa análise, é de que o sujeito consiga, por exemplo, construir um amor mais digno, né? Ao invés de ficar apenas repetindo em torno desse ponto, de uma forma muito imaginária, assim, né? De buscar parceiros que fazem isso ou aquilo e ele nem sabe que inconscientemente aquilo tem a ver com a história edipiana dele, né? No momento em que uma análise acessa isso, talvez algo se desfaça e permita que ele continue buscando algo no outro, porque isso nunca vai cessar, né? Você sempre vai estar se dirigindo aos outros, né, para amar, mas isso se dá de uma forma que não é desastrosa, que não é apenas sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente também encarna um pouco esse lugar da repetição de uma cena, de uma tragédia, né? Que sempre se repete, sempre acaba como um destino trágico, né? Na vida do sujeito. Então, eu tenho o dedo podre, eu sempre escolho pessoas que me tratam mal, né? Então, uma questão é por que você está fazendo isso, né? O que tem na sua história que pode indicar o motivo dessa repetição, né? Eu acho que cessar, eu não sei se isso cessa, mas algo dessa repetição pode cair, né? Muito bom, Posso gente. complementar Por essa favor. questão? Me fez lembrar de um filme, que é um filme As Vantagens de Ser Invisível. Nesse filme traz uma frase que é icônica, assim, né? Que a pessoa aceita o amor que ela acha que ela merece. Isso é muito profundo, né? Porque se você, de fato,
entende que você merece pouco, porque você teve pouco talvez na infância, isso fica ao longo da vida. Né? Então, como faz para mudar isso? Sim. É você conseguir entender e elaborar o seu autoconhecimento, a sua autocrítica, a sua autoimagem, a sua autoestima. Né? Então, quando você trabalha a sua autoestima, você não aceita mais migalhas, por exemplo. Né? Você consegue elaborar por esse ponto. Né? Então, você entende, não aceito isso, eu quero mais, eu mereço mais. Então, você busca relações diferentes nesse sentido. Ai, que bom, né? Que bom que a gente saiba que a gente pode conseguir isso. É só a gente buscar, né, mecanismos, caminhos para dar uma melhoradinha na nossa qualidade da saúde mental. Agora, 8h39, a última pergunta a gente responde no estalo, precisa entregar 8h45. Vamos lá, vamos embora. Mais uma, só mais uma. Vamos lá. Renata Costa, do Jardim Chapadão. Até que ponto insistir em uma relação difícil com o pai pode ser mais prejudicial do que optar pelo distanciamento? Uau, vamos lá, Edilson. Vamos lá. É um ponto muito delicado, exatamente. Isso é muito pessoal. É individual mesmo, a pessoa que vai conseguir entender ali até que ponto o que está sendo mais prejudicial para ela e o que de fato ela consegue elaborar ali, né? O que ela está em condições naquele momento de fazer para conseguir passar por esse ponto. E isso realmente é muito pessoal. Então tem pessoas que vão decidir não tentar elaborar mais essa situação porque já deu, ou porque já não faz mais sentido, ou porque conseguiu elaborar de outros caminhos, e tem pessoas que precisam, de fato, conseguir fazer aquela coisa real e concreta do encontro, do perdão e tudo mais. Então, é entender a individualidade de cada um, de fato, o que aquela pessoa precisa. Quer completar, por favor, Felipe? Sim, eu acho que uma questão que eu faria para Renata seria o porquê da insistência, né? O que tem por trás dessa insistência? Se ela consegue responder essa questão da insistência, talvez a questão se resolva para ela, né? Sem precisar necessariamente ir atrás dessa figura, pessoa física do genitor. Interessantíssimo, né? O porquê da insistência, da necessidade, né? O que tem por trás de tudo isso. Gente, o autoconhecimento é magnífico. Eu quero agradecer vocês. Desculpa pelo corrido, porque a gente precisa entregar mesmo. Queria muito ficar falando, mas não tem como. Então, muito obrigada, Edilson, pela sua participação, pela sua presença, pela sua entrega, né? Eu acho que é sempre importante a gente ter vocês aqui. Essa troca sempre é magnífica. Obrigadão. Eu que agradeço. É um tema que realmente faz muito sentido para muitas pessoas, né? Porque todo mundo tem um pai, seja ausente, abandonado, vivo, independente de como for, essa relação sempre vai existir internamente, né? Simbolicamente. Então, de fato, é um assunto muito importante que falar sobre isso muitas vezes acaba com que a gente consiga destravar coisas que estão ali, né? É verdade. Obrigada mesmo, viu? Felipe, obrigada por você ter vindo, obrigada por conversar conosco, por nos ensinar, por trocar, compartilhar. É um tema bem complexo, um tema abrangente, que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar falando tempão, né? Mas eu acredito que alguns pontos aqui a gente conseguiu colocar e é bem interessante e vira a chave quando a gente para analisar a fala de vocês. Muito obrigada pela entrega e pela presença. Eu agradeço Edilson, agradeço você, as perguntas muito boas, por sinal. Acho que é um tema que não nos abandona, ao contrário de alguns pais. Sim, é verdade. É um tema que não nos abandona. Gente, olha, obrigada a você que está aí em casa, né? Acho que um tema bem interessante, vale aí um segundo programa para a gente poder falar sobre essa questão. E a gente muito bem pontuou aqui, a questão do meu pai não é um herói, tá tudo bem ele não ser o seu herói, né? Você precisa romper aí essa questão de visão de pai-herói para que você também seja responsável, né? Pela sua vida. Nesse momento nós falamos dos pais, mas pode ter certeza que a produção já está programando alguma coisa aí para a gente falar das mães, que também não são perfeitas, tem mãe que abandona e que infelizmente isso ainda acontece e no contexto geral nós somos pessoas passíveis, né, de falhas e de erros, mas o bom é que a gente pode ter o autoconhecimento e pode melhorar tudo isso, e que bom que a gente se permite ter a informação com a gente, né, e a gente faz isso aqui com muito carinho e graças aos nossos
entrevistados que se dispõem a estarem conosco. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, mais uma vez os nossos entrevistados. Vou entregando agora para o plenário, tem evento lá no plenário ao vivo e amanhã a gente volta a partir das 8 da manhã ao vivo com você. Amanhã a gente vai discutir um comportamento da geração Z, tá? E os impactos dessa revolução cultural. A gente vem falando das gerações já há um tempo, mas a geração Z nasceu conectado, cresceu nas redes e agora está mudando as regras do jogo. A geração Z, gente, está transformando a forma de consumir, de se divertir e até de se relacionar. Percebeu? É menos álcool, menos balada, madrugada dentro, nem pensar, e mais saúde, experiências, conexões que façam sentido. Mas o que será que está por trás dessa mudança, hein? É consciência, pressão das redes sociais ou um novo jeito de se viver que a geração Z está colocando para nós? E o que essas escolhas dizem sobre o futuro do consumo, das relações e até a forma, né, da sociedade se organizar aí para os próximos anos. Então amanhã a gente fala do comportamento da geração Z, que não tem mais balada de madrugada, a galera está se encontrando para fazer balada à tarde dentro de um café. E tomando café e batendo papo. Essa é a geração Z e a gente fala sobre isso amanhã a partir das 8 da manhã. Muito bem, 8h44, entregando. Valeu, gente. Beijo grande, fique bem, se cuide. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.